E aí, pessoal, vamos então para a nossa segunda aula de funções orgânicas nitrogenadas. Na primeira aula, nos dois primeiros vídeos de funções orgânicas nitrogenadas, eu falei das aminas, falei o que é uma amina, alguns tipos de amina, classificação e nomenclatura IUPAC, mostrando as duas opções para se nomear uma amina segundo as regras da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então fiz dois vídeos para aminas. Aí agora eu vou falar das amidas. Vamos tentar fazer aqui em uma videoaula, tá? Mas se for necessário, faremos duas para não ficar corrido o conteúdo, tá? Então essa é a nossa função, a segunda função orgânica nitrogenada, que são as amidas, beleza? O que é uma amida, né? São compostos orgânicos que são nitrogenados, né? E a principal característica é que você tem uma carbonila. Quem que é a carbonila? Eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Essa estrutura aqui nós chamamos de carbonila. Então eu vou ter uma carbonila ligada diretamente ao nitrogênio. Esse nitrogênio, por sua vez, ele pode estar ligado a dois átomos de nitrogênio, de hidrogênio, aliás, ou de carbono, tá? Ou um hidrogênio e um carbono. O que eu estou falando? Ó? Vou desenhar aqui que fica mais fácil de entender. O nitrogênio, uma ligação, lembra que o nitrogênio sempre faz três ligações, tá? Uma obrigatoriamente vai ser com a carbonila. Carbonila é C-O. Então uma vai estar ligada com o nitrogênio. As outras duas ligações pode ser hidrogênio ou carbono, hidrogênio ou carbono. Beleza? Então, esse é o grupo funcional das amidas. Carbonila ligada ao nitrogênio. Entendido? Então tá aí. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. Algumas amidas importantes. Nós temos a ureia, né? É uma diamida, porque eu tenho dois grupos amino aqui, ó, ligado à carbonila, que é essa estrutura aqui. Então, por isso que ela é chamada de diamida. Né? Ela é eliminada pela urina, né? Como produto final do metabolismo dos animais. Então, o nosso organismo, né, pega a proteína, degrada ela, parte dela vira ureia, que é excretada, né, na urina. É um sólido branco, né, cristalino e muito solúvel em água, né, e foi o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. Nas primeiras aulas de química orgânica, todo professor de química, né, cita a reação de formação da ureia. É uma molécula muito importante e é uma amida. Nós temos a penicilina, né, que são lactamas. O que são lactamas? São amidas de cadeia fechada. Então, quando você tem uma amida de cadeia fechada, elas são chamadas de lactama. Aqui, ó. Onde está a amida? Estou circulando aqui, ó. Isso aqui é a molécula da penicilina. Isso aqui tudo. A lactama é isso aqui, ó. Nitrogênio ligado à carbonila, que forma o grupo funcional amida, tá? Aqui eu tenho uma lactama, a beta-lactama. Então a penicilina é um medicamento, um antibiótico, né, usado para tratar, né, infecções. A penicilina é produzida por fungos, né, desse gênero aqui, Penicillium. A atividade bacteriana se deve ao anel beta-lactam, que é esse anel aqui que eu estou circulando, tá, com um ciclo com 4 átomos, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Foi descoberta por esse médico aí, bacteriologista Alexander Fleming, nesse ano aqui, ó, 1928, mas foi usado, ó, pela primeira vez em 1941. Uma molécula muito poderosa, né? Os barbitúricos, né, são fármacos depressores, ó, do sistema nervoso central. Tem amidas cíclicas também, que são as lactamas, que é essa parte aqui, ó, que eu vou circular. Aonde que está o grupo amido? Aqui, ó. Aqui está o grupo amido, ó. Na realidade, isso aqui é uma imida, né? Essa aqui é a sigma lactama, porque tem 6 anéis aqui no ciclo, mas não precisa preocupar com essas denominações, não, tá? Os barbitúricos, né? São utilizados como sedativos, hipnóticos, indutores do sono, ó, redutores da ansiedade, no tratamento de distúrbios psíquicos.
Então também é uma molécula muito poderosa e atua diretamente no sistema nervoso central, né? Mas o problema, né, que o organismo ele com o tempo vai tendo tolerância ao uso da molécula. Isso exige, né, que cada vez as doses sejam maiores, o que pode criar o quê? Dependência. Então, a molécula poderosa que tem que ser receitada realmente por médico especializado, né? Dependência disso aqui pode causar sérios transtornos na vida, né, do indivíduo que faz uso de substâncias como essas. Beleza, pessoal? Então aqui eu citei algumas moléculas importantes que têm a função orgânica amida. Mostrei para vocês aí o grupo funcional. A nomenclatura IUPAC segue o padrão lá da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Eu vou ter um prefixo, infixo, só vai mudar o sufixo, ó, que vai ser amida, o próprio nome da função. Então tenho aqui 5 exemplos. Sempre o carbono 1 vai ser o carbono da carbonila, tá? Nós estamos falando de amidas de cadeia aberta, então carbono 1, 2, 3. O prefixo, né, o prop. Só tem ligações simples, o infixo é o an. A terminação amida, então bem simples, né? Propanamida. O nosso segundo exemplo aqui, ó, vou numerar começando sempre da carbonila, né? Aí eu posso ir tanto para cá quanto para cá, eu vou ter uma ramificação. Só uma ponta aqui nós chamamos de metil, não é? O metil está ligado no carbono 2, então vai ficar 2-metil próprio, que são 3 carbonos na cadeia principal, só tem ligação simples an. Então, propanamida. Todos esses dois exemplos aqui, ó, são de amidas primárias. A classificação delas, amidas primárias, porque só tem um carbono aqui, ó, ligado ao nitrogênio. Então, são amidas primárias. Elas não foram substituídas. O que quer dizer isso? Os hidrogênios ligados ao nitrogênio não foram substituídos por átomos de carbono. Diferente desse exemplo 3, ó. Eu tenho 3 carbonos ligados diretamente ao nitrogênio. Ó. Se você olhar, tem 3 carbonos, ó, ligados diretamente ao nitrogênio. Então, essa amida, a classificação dela é amida terciária. Só que ela é dissubstituída. Por que ela é dissubstituída? Porque os dois hidrogênios, ó, foram substituídos por carbono. Esse carbono e esse carbono. Esses dois hidrogênios que deveriam estar aqui, ó, foram substituídos por carbono. Então, por isso que ela é uma amida terciária. Amida terciária dissubstituída. Aqui a cadeia principal, ó, tem 3 carbonos. 3 carbonos. Nós sabemos que o prefixo é prop. Para indicar esses grupos ligados aqui ao nitrogênio, você não vai usar número, você vai usar a letra N. Só que eu vou usar o N 2 vezes, então vai ficar N, N. Deixa eu pôr mais para baixo aqui. Então, ó, N, N. Quem que está ligado aí nos nitrogênios? Eu tenho isso aqui, que é o etil e o metil. Ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil, né? Então vai ficar N, etil... N-etil, metil, propanamida. Ixi, ficou apertado aqui, mas deu para ver. N, etil, metil, propanamida. De novo, esse N aqui indica que tenho... Por que eu tenho que colocar N 2 vezes? Porque um etil está ligado ao nitrogênio e o metil também está ligado ao nitrogênio. Você pode ver algum autor escrevendo isso aqui como N-etil, N-metil, separado, tá? N-etil, N-metil, propanamida. Mas você pode escrever tudo junto assim também. Já no exemplo 4, ó, eu tenho 2 carbonos, ó, ligados ao nitrogênio. Então, ela é uma amida secundária. Ela é monossubstituída, ó, porque ficou um hidrogênio aqui ainda. Eu tenho esse metil ligado ao nitrogênio. Então, como que eu vou indicar ele? N-metil. Beleza? Esse aqui é o metil, né? A cadeia principal, vamos numerar lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar N-metil, but, porque são 4 carbonos, só tem ligações simples an, mas a terminação A, que vai ficar em cima, tá? Amida. Então, N-metilbutanamida. Esse é o nosso
Quarto exemplo. O nosso quinto exemplo, ó, é uma amida terciária, porque tem 3 carbonos aqui, ó, ligados diretamente ao nitrogênio, né? Ela é dissubstituída, porque não tem nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. Aí aqui, quem que está ligado? Ó, esse grupo aqui é o fenil, que está ligado ao nitrogênio, e esse grupo aqui é o metil. Vamos numerar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar, ó, N, N, ordem alfabética. Fenil vem primeiro, né? Fenil, metil, cadeia principal tem 5, então é pente. Só tem ligações simples, o infixo é an, terminação amida. Então, ó, N, N, fenilmetilpentanamida. Poderia escrever separado também, tá? N-fenil, N-metilpentanamida. Então, quando os grupos orgânicos estiverem ligados diretamente ao nitrogênio, você tem que colocar o N aí como se fosse um número, tá? Mas é só para indicar que eles estão ligados ao nitrogênio. Não fiz só 5 exemplos, mas é o suficiente, tá? Tem a amida aí aromática, a amida monossubstituída, dissubstituída e a amida primária, que foi o primeiro exemplo lá, os 2 primeiros exemplos. É claro que agora você tem que praticar com exercício, mas se você assistir a aula com bastante atenção, aprender como que identifica e aplicar essas regrinhas, aí é suficiente para você dar nome às amidas que são cobradas aí dentro do ensino médio. É claro que tem amidas mais complexas, que você vai ter que usar outra metodologia para dar nome, como a da penicilina lá. Não dá para ficar montando nome com prefixo e infixo, né? É uma outra metodologia. Mas é isso aí que você tem que saber, pessoal, sobre as amidas, o reconhecimento, que é o grupo funcional, carbonila ligada ao nitrogênio, algumas características, né? Elas podem ser solúveis em água. Depois eu vou fazer uma aula falando das características gerais, né, dos compostos orgânicos. Então nós encerramos a segunda função orgânica nitrogenada. É isso aí, um abraço para vocês e até mais.